Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 13 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E deixa eu lembrar você que está em casa que é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o glaucoma, do diagnóstico ao tratamento. Você tem dúvidas? Daqui a pouquinho vamos abrir a nossa linha interativa e você vai poder interagir com a gente. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E o Brasil tem atualmente pouco mais de 1 milhão de pessoas cegas e grande parte delas perdeu a visão por conta do glaucoma. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse número deve aumentar, já que a doença está associada ao envelhecimento. Em 2020, ao menos 80 milhões de pessoas serão atingidas em todo o mundo. No Brasil, 900 mil pacientes vivem com a doença e dependem de remédios para aliviar os sintomas. Mas como é que se descobre o glaucoma? Tem sinais aparentes? Vamos descobrir com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Fernando Cunha. Dr. Fernando é oftalmologista do H-Visão, que é o Hospital da Visão de Pernambuco. Também vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Wagner Lira. Dr. Wagner é oftalmologista e especialista em transplante de córnea e catarata do Instituto de Olhos Fernando Ventura e também do AW Provisão. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. A reportagem é da Joyce Fernanda, com narração de Jéssica Rebeca. Confira! O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. E o perigo mora justamente no fato de que, na maioria das vezes, um dos tipos mais comuns do problema não apresenta sintomas. O exame oftalmológico é exatamente importantíssimo. Daí é que nós vamos fazer o diagnóstico, porque o exame oftalmológico realmente inclui exatamente o exame do nervo óptico e também a pressão. Daí você vai fazer um exame chamado gonioscopia, que você vai examinar um ângulo e daí realmente caracterizar se é de ângulo aberto ou de ângulo fechado. O de ângulo fechado tem que tomar um certo cuidado, e também a gente tem alguns procedimentos preventivos, como uma iridotomia, para prevenir uma possibilidade do glaucoma agudo. Este sim, uma crise de glaucoma agudo é muito dolorosa, pessoalmente é uma dor insuportável até, e que há necessidade de uma urgência. Como fator de risco para o desenvolvimento da doença está a alta pressão intraocular. O glaucoma ele é uma neuropatia óptica, que traz danos característicos realmente no campo visual e no nervo óptico. O fator de risco principal do glaucoma é exatamente a pressão intraocular e também o fator hereditário. Lógico que aparece mais nas idades após os 40 anos. Como os sintomas não aparecem, o diagnóstico do glaucoma pode ser feito através de vários exames, entre eles um chamado tonometria de amplanação, que mede a pressão dentro do globo ocular. Existem exatamente vários exames que nós temos de fazer, tal como o campo visual, a análise dessa camada de fibra nervosa para ver a espessura dessa camada de fibra nervosa, um exame de uma estereopsia do nervo óptico para nós seguirmos essa escavação do nervo óptico, isso é realmente de uma importância fundamental, e também a pressão. Isso aí nós fazemos, periodicamente, dependendo do nível do glaucoma, do estadiamento do glaucoma, nós fazemos o seguimento de 6 meses a 1 ano. E, geralmente, se você já tem um glaucoma instalado e está controlando realmente bem, você pode passar até 1 ano. Se não, entre 6 meses e às vezes até menos, no caso de glaucoma realmente avançado. Infelizmente, o glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. E ele pode acontecer de várias formas e também pode ir mudando de acordo com a necessidade do paciente. Bom, que nós temos agora um arsenal terapêutico, um arsenal de medicamentos em que nós conseguimos realmente controlar a maior parte dos glaucomas. Então, há uma necessidade do controle.
A doença não é uma doença que tem cura, que existe uma medicação que cure. Exatamente, existe o controle exatamente do glaucoma, como a hipertensão arterial, como a diabetes. Quer dizer, há uma necessidade realmente do controle. Para não precisar enfrentar tudo isso, é simples. Tem que investir em prevenção. E isso já é possível fazer nas primeiras horas de vida, com o teste do olhinho. Esse teste do olhinho agora, que é obrigatório, inclusive a todas as pessoas, com o seu recém-nascido fazer, é muito importante. Porque além de diagnosticar outras coisas, como etenoblastomas, ele consegue exatamente detectar, às vezes, um glaucoma realmente congênito. Então, é importante, né, eu estou já colocando também um alerta para o teste do olhinho, que é obrigatório, mas os pais realmente devem se alertar sobre isso, quer dizer, do glaucoma, que pode existir glaucoma congênito. A doença a gente viu que não tem cura, mas você que está em casa aprendeu também que tem controle e que é muito importante você se preocupar com a sua visão, você visitar regularmente, né, o oftalmologista para ficar longe de várias doenças, inclusive do glaucoma. Será que tem outras maneiras de prevenir essa doença? Daqui a pouquinho a gente vai responder a essas perguntas com a ajuda dos convidados de hoje, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Que tal participar com a gente? Que tal interagir aqui no programa Assunto do Dia? Vou te explicar o que é que você deve fazer para interagir conosco. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. Você vai ligar para a gente e responder aqui a seguinte pergunta. A enquete de hoje é a seguinte: você conhece alguém que tem glaucoma? É uma pergunta muito objetiva, você vai ligar para responder sim ou não. Liga para o 3424-1977, é a nossa linha interativa, 3424-1977. Liga para a gente, responde aqui a nossa pergunta de hoje. Também aproveita a oportunidade, manda sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você também pode mandar sua pergunta através da internet. Temos lá nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. Nesse espaço você acessa, deixa sua dúvida, seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho nossos convidados vão responder, terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Você também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, o 994-18-1206. É o nosso WhatsApp, o número é muito simples, 994-18-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. E para quem não tem casos da doença na família, uma visita ao ano, né? Pelo menos uma visita ao ano ao oftalmologista, no mínimo, a cada ano. Isso é suficiente, uma vez que detectada a doença, ela é tratada, né, com colírios. Então, caso isso não funcione, apela-se ali para uma cirurgia, né, um procedimento a laser. E de 10 a 15% dos pacientes que ficam cegos por conta do glaucoma é porque não aplicaram o colírio corretamente. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre cirurgia, qual cirurgia é indicada, será que o implante no olho também funciona? Os convidados vão responder a partir deste momento. Vamos dar primeiro aqui boas-vindas, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Fernando Cunha, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia a todos, é um prazer, é uma honra de estar retornando aqui mais uma vez a esse programa para tentar esclarecer um pouco, né, a população sobre a gravidade dessa doença. Também queria desejar que boas-vindas ao Dr. Wagner Lira. Fique à vontade, doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço. Muitíssimo obrigado pelo convite. Gostaria de dizer que é uma honra estar mais uma vez aqui e principalmente porque estou de lado aqui do meu grande professor e mestre Fernando Cunha, pessoa que me ajudou a dar os primeiros passos nos transplantes de córnea. Então, certamente vamos aprender muito aqui com essa dupla hoje no nosso programa. E a gente já começa, né? A gente ouviu na reportagem o especialista ele destacar que a doença ela não tem cura, mas tem controle, tem tratamento. É importante que isso fique bem claro. No início é assintomática. Isso pode atrapalhar um pouco essa questão do diagnóstico e de levar a pessoa até buscar, né, esse diagnóstico precoce, doutor Fernando? Exatamente. É muito importante esclarecer à população que, como não dá sintomas, o médico tem que procurar a doença. O médico tem que examinar o doente. O médico tem que avaliar o doente. Os pacientes que possuem antecedentes familiares, ou seja, parentes com glaucoma na família, parentes com suspeita de glaucoma, esses pacientes devem procurar o oftalmologista para ver se tem algum sinal inicial. E se assim o tiver, o médico vai pedir os exames complementares, vai confirmar ou não a presença da doença e vai fazer esse acompanhamento periódico. A gente falou também no começo do programa que quem não tem caso de glaucoma na família, né, tem que visitar o oftalmologista pelo menos uma vez no ano.
Uma vez é suficiente ou mais de uma vez? Vocês concordam com essa afirmação, doutor Wagner? Uma vez, se eu não tenho um caso de glaucoma na família, tem que ir uma vez ao ano ou pode ser uma visita mais frequente? Eu acho que tudo vai depender da classificação do tipo de glaucoma, né? E algumas coisas, por exemplo, se o paciente é olho único. Eu sigo uma sequência que é se o paciente tem uma suspeita não confirmada ou exame de rotina anual. Os pacientes que têm olho único, sem nenhuma comorbidade, ou seja, o paciente só tem o olho, a recomendação é de 6 meses. E se o paciente tem realmente glaucoma ou alguma outra doença identificável no primeiro exame, a recomendação é que ele realmente vá de 3 em 3 meses, porque a gente há de convir que após 3 meses muita coisa pode mudar, né? E se não tem nenhuma doença, doutor? Não tem nenhuma doença, não tem nenhum caso de glaucoma na família. Tem que ter uma visita regular ao oftalmologista. Uma vez ao ano é suficiente? Uma vez ao ano é suficiente. Porém, alguns pacientes, por exemplo, pacientes que são usuários crônicos de corticoide, que é muito comum o paciente ter algumas doenças que usam corticoide, esses pacientes, talvez, em um ano muita coisa aconteça e que não seja detectada. Então, talvez os pacientes precisem ter uma brevidade no seu retorno. Eu acho o seguinte, que a medicina é preventiva. E a gente deve começar a prevenir diagnosticando o mais precoce possível. Como bem o especialista mencionou, a criança nasceu, tem que ser examinada, fazer o teste do olhinho. Com 1 ano após, a mãe deve levar para fazer uma nova avaliação, para ver se o crescimento e o desenvolvimento ocular está acontecendo de forma, vamos dizer assim, normal naquela criança, verificar se está aparecendo algum outro sintoma, além da possibilidade de glaucoma, outros problemas mais comuns, como desvios, erros de refração, e essa criança deve ser avaliada anualmente, principalmente até os 7 anos, que é a fase mais crucial do desenvolvimento da vida dessa criança. E as pessoas devem continuar essa avaliação todo ano, procurar o oftalmologista. Como bem o Dr. Wagner lembrou, as modificações acontecem. A gente cresce, o cabelo modifica, a pele modifica e o olho também modifica. E o aparecimento de alguma alteração fora do normal será diagnosticada mais precocemente e será tratada de uma forma mais, vamos dizer assim, eficaz na fase inicial das doenças. E como o glaucoma foi bem lembrado, não dá sintomas, o paciente não sente absolutamente nada, aí é que ele deve ser examinado, vamos dizer assim, com mais frequência. A gente falou também, né, no número de pessoas cegas aqui no nosso país, é um número muito alto, um número que preocupa. E grande parte de pouco mais de 1 milhão de pessoas cegas aqui no Brasil, elas chegaram a esse ponto por conta do glaucoma, né? 1 milhão e é pouco mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e quase 300 mil pessoas que estão sofrendo aí, que estão cegas hoje por conta de negligenciaram, né, esse diagnóstico e o tratamento também do glaucoma. Chama a atenção de vocês profissionais que lidam todos os dias com esse tipo de problema. 1 milhão de pessoas cegas e boa parte chegaram a esse estágio de cegueira por conta do glaucoma? Não tenha dúvida. A gente está falando primeiro parabenizar o tema, né? Que é um tema que muita gente nesse momento tem glaucoma e por dificuldade de acesso ao serviço público ou por dificuldade financeira de procurar um serviço particular, privado, eles podem estar com a doença sem saber. Então, o que o Fernandinho falou aqui é uma coisa extremamente importante, porque quando se deixa o glaucoma dar algum sintoma, né, a gente está falando de uma causa de cegueira irreversível, quando se deixa para procurar o profissional, quando os sintomas aparecem, os sinais, muitas vezes é comum a gente estar no consultório, o paciente entra achando que está com catarata, achando que vai operar e ficar bom, e quando nas fases avançadas do glaucoma, muitas vezes a gente fica muito restrito em relação ao tratamento. Então, a prevenção é fundamental. Aqui a gente abre um parêntese para falar da pulverização dos exames de periferia, que infelizmente alguns profissionais nem médicos são, né? Isso acho que a população está alerta, e que muitas vezes estão ali pensando no lucro, na venda do óculos e deixando de diagnosticar muitas doenças. Ou seja, é uma falsa proteção, porque o paciente foi no profissional e ele naquele momento perdeu a oportunidade de ter a sua doença diagnosticada. Então, é um agravante a mais, né? O que essa pessoa que está em casa deve levar em consideração na hora de escolher, né, um bom profissional para realizar os exames, né? Essa facilidade no acesso, como o Dr. Wagner bem frisou, né? Nem sempre essa facilidade quer dizer que vai ser um serviço realizado, um serviço certo, né, correto que deveria ser realizado. O que é que ele deve levar em consideração? Esse paciente que está em casa tem algum acesso à internet, algum site? Como é que ele sabe que aquele profissional é certificado para fazer aquele tipo de serviço? Bom,
É muito importante a população não confundir o médico com o técnico. O médico é a pessoa habilitada, treinada, que estudou 6 anos, fez uma residência de 3 anos, fez uma especialização de mais 1 ano para se tornar especialista em glaucoma. Fez uma prova pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia para receber esse título, para ele estar habilitado pelo Conselho Regional de Medicina ou Conselho Federal, para que ele possa exercer essa função, para que ele possa, com maestria, dar o diagnóstico. Este médico, mesmo com essa capacitação toda, ele pode errar, ele é falível. Você imagine você ir a uma pessoa que é um técnico, que teve uma formação muito pequena, que não está habilitado para isso, examinar o paciente e diferenciar se ele tem ou não glaucoma. A gente aí não tira, né, o mérito desse técnico. Estudou para desenvolver algumas coisas, né? Não é tudo sobre a oftalmologia. Vamos que isso fique claro para não gerar polêmica, né, doutor? Esse técnico é para auxiliar o oftalmologista. Então, a gente precisa ter a consciência de que se você tem algum problema, ou se você tem antecedentes, ou se você tem alguma queixa, a pessoa indicada é o oftalmologista que está capacitado, treinado para dar o diagnóstico e prescrever a medicação correta. Se ocorrer desse tratamento não ser efetivo, retorne a esse médico, converse com ele para poder ele ajustar essa medicação. Nós somos falíveis e podemos, às vezes, passar um medicamento que não seja efetivo para você, mas poderá ser efetivo para outra pessoa. Eu queria chamar a atenção ao número que você falou anteriormente. Você falou mais ou menos 900 a 1 milhão de cegos. Mas se você pega a estatística e a epidemiologia, a variação é de 2 a 3,5% a 4% da população portadora de glaucoma. Então esse número é bem maior. Esses que você falou já estão cegos, já não enxergam mais. Mas a doença passa por uma fase inicial em que a visão pode estar perfeita. Se o paciente tratar no início, ele vai viver a vida inteira enxergando. Se ele não tratar numa fase avançada, ele já vai perder um pouco da visão. E se ele não tratar, ele vai perder a visão. Então é importante me lembrar à população que o número de pessoas afetadas pela doença e que é irreversível, a cegueira não volta. Se tratar, fizer cirurgia, passar colírio, não volta a visão. O que perdeu, perdeu. A gente vai parar dali a evolução da doença. A gente vai tratar dali para evitar a piora da doença. A doença, como a gente bem aprendeu aqui no começo do programa, ela está associada ao envelhecimento, né? A partir de quantos anos, mais ou menos? Tem como a gente ter uma idade, assim, base para que a pessoa venha apresentar, né, algum grau do glaucoma, doutor? O glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto, ele tem uma incidência maior a partir dos 40 anos e sendo um pico maior ainda a partir dos 60 em pessoas que são afrodescendentes, principalmente. E com o histórico familiar de glaucoma. Mas a gente tem que lembrar, como foi bem frisado, que existem outros glaucomas. As crianças já nascem com glaucoma. Existe o glaucoma de desenvolvimento que pode acometer crianças e adolescentes. Tá? E existem os glaucomas secundários. Por exemplo, é muito comum, nós trabalhamos muitos anos juntos em transplantes, o paciente desenvolve um trauma, uma pancada no olho, e ao longo do tempo ele pode desenvolver glaucoma. Então eu acho que a camada da população que pode estar acometida vai além dessa questão de ter mais de 40 anos. Então, para ter essa dúvida, no histórico do paciente, isso tem que ser muito bem definido, os fatores de risco, e todo e qualquer paciente, você não pode subestimar o paciente. É muito comum, paciente inclusive adolescente, estar lá com o nervo óptico machucado, com a escavação aumentada e com a pressão aumentada. Então, provavelmente, numa circunstância que ele não tivesse o exame completo feito, o diagnóstico passaria despercebido. Então, eu acho que é sistematizar o exame para que você não incorra no risco de um diagnóstico não ser identificado, o glaucoma. Complementando o que bem explicou o Wagner deu aí uma verdadeira aula, mas um dado muito importante é o uso de colírios sem prescrição médica. Existe um colírio que tem uma substância chamada corticoide, e esse colírio pode estar até associado a outras substâncias. E muitas pessoas que têm um olho vermelho, o olho irritado, têm uma carnosidade, têm uma conjuntivite alérgica, têm um olho seco, usa colírios inadvertidamente, vai na farmácia, compra esse colírio, às vezes é oferecido pelo farmacêutico, e esse colírio tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é provocar o que bem Wagner disse, que é o glaucoma secundário
ao uso de colírio. Existe até uma orientação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, que deveria haver um controle de receituário para a venda desses colírios de corticoide, porque eles podem trazer o glaucoma, que pode levar também a catarata, e são danos, às vezes, que podem levar à perda de visão. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre o glaucoma. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Um ótimo dia para você. Para vocês que estão nos acompanhando, olha só o que a gente encontrou no site Saúde Abril. Conheça o glaucoma e saiba quais são os sintomas da doença. Cerca de 1 milhão de brasileiros têm glaucoma, inclusive essa é a doença que causa a maior cegueira no mundo. Entre os principais sintomas do glaucoma estão a miopia, a apneia do sono e enxaqueca. O oftalmologista Ivan Mainardi explicou que a doença evolui de uma forma lenta e, se não for tratada, pode sim resultar em cegueira total. A Sociedade Brasileira de Glaucoma encomendou uma pesquisa ao IBOP para avaliar o quanto o brasileiro conhece sobre a doença e mostrou que 40% dos entrevistados acham que o glaucoma tem cura. E entre os entrevistados com mais de 40 anos de idade, uma faixa etária que mais tem chances de desenvolver a doença, 1/3 deles disseram que não sabiam nem o que era o glaucoma. Essa doença não apresenta nenhum sintoma na fase inicial, por isso é tão importante ir ao médico regularmente. Agora a gente volta ao estúdio para vocês. Um ótimo dia, o nosso encontro é amanhã. Voltamos com você, Valdson. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E chama muita atenção, né, as pessoas acima de 40 anos que responderam a essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Glaucoma. 1/3 dessas pessoas falaram que não conhecem o glaucoma. Essa falta de informação preocupa muito vocês? A gente está trazendo esse tema justamente para esclarecer muita coisa sobre o glaucoma, né? 1/3 das pessoas acima de 40 anos, porque a gente aprendeu, né, que acima dos 40 anos é onde tem o maior risco, né, de desenvolver o glaucoma. A doença ela pode apresentar, que é uma doença ligada ao envelhecimento. Chama a atenção 1/3 dessas pessoas nunca terem ouvido falar no glaucoma, doutor Fernando? É muito importante que essas pessoas passem a ter conhecimento. Daí a constância desse assunto na mídia, para tentar esclarecer a população. Porque esclarecendo, se as pessoas têm o conhecimento dos fatos, as pessoas vão procurar o médico. Essa forma de discutir, de chamar, de entrevistar, de fazer dia do glaucoma, de fazer palestras, trazer para a mídia, faz com que a população tome mais conhecimento sobre o risco da doença e o risco de perda irreversível da visão. Outro ponto, né, dessa pesquisa que chamou muita atenção é que muita gente que respondeu a pesquisa também não sabia o que era o glaucoma e diziam que o glaucoma tem cura, né? Preocupa também essas pessoas que pensam que o glaucoma tem cura? Ou não, né? É menos grave pensar que tem cura o glaucoma? É temerário, né? A gente tem que lembrar que uma doença irreversível, que ela causa sintomas com perda de visão da periferia, muitas vezes o paciente está vendo bem no centro e vai perdendo a visão periférica sem notar. E isso pode incapacitar para algumas funções. Por exemplo, você imagina um motorista que tem uma visão perfeita frontal e que o campo visual periférico é diminuído. Então, entra também nesse critério, é importante a gente lembrar que a cegueira não é só a falta de visão. O glaucoma leva a um estreitamento do campo visual, que isso a gente consegue definir no campo visual, que a partir de determinado grau o paciente não é cego, mas para ler ele passa a ser cego. Então, isso pode impactar na profissão dele. Esse fato de pensar que a doença tem cura pode atrapalhar no procedimento desse tratamento? Por exemplo, a pessoa pensa que está melhor, né? Estou melhorando, vou pausar agora um pouco o uso do colírio. Após um mês ou uma semana, 15 dias, eu volto a usar esse colírio. Posso já estar bom, né? Já posso estar curado.
Tem um perigo nessa afirmação que a doença tem cura? Dessas pessoas, a gente deixa claro que as pessoas que responderam à pesquisa, né? 40% falaram que acreditam que o glaucoma tem cura, né? Pode correr esse erro, doutor? É verdade, é muito importante esclarecer a população que a doença não tem cura, a doença é incurável, a doença é controlável. A gente pode controlar a evolução. Então é muito importante as pessoas saberem e esclarecerem que não tem cura. E as pessoas precisam saber que vão ter que fazer tratamento o resto da sua vida. Às vezes o paciente, doutor, eu vou usar o colírio quanto tempo? E de uma forma até de brincadeira eu digo, você vai usar o colírio até a missa de 7º dia, para chamar a atenção que ele não pode parar o colírio. E um outro dado interessante, tem outras pesquisas que mostram que as pessoas têm uma fraca aderência ao tratamento. Às vezes você vai para o médico explica ao paciente que ele não tem cura, que ele deve usar o colírio, mas como ele não sente nada, ele para de usar o colírio, ou às vezes ele usa o colírio de forma irregular, por problemas financeiros outros, ele para de usar o colírio, porque o colírio tem um custo, embora o governo tenha um programa de entrega desses colírios, que é importante que a população saiba disso, que o governo tem um programa específico para que as pessoas que não têm condições procurem a Secretaria de Saúde do Estado, que o Estado vai fornecer essa medicação para que esse tratamento não sofra interrupção. Muita gente, quando tem dúvidas, né, também sobre o glaucoma, muita gente acessa ali a internet, usa a internet como fonte de pesquisa. Lá a gente encontra muitas verdades sobre o tema que ajudam, né? Essas verdades ajudam a gente a formar a nossa opinião, a entender mais sobre o glaucoma, mas também tem alguns mitos, e esses mitos podem atrapalhar sim a você que está em casa descobrindo mais sobre o glaucoma. Você recebeu o diagnóstico agora há pouco, está cheio de dúvidas, vai usar a internet, então muito cuidado. A partir de agora a gente vai mostrar algumas informações que a gente encontra de forma muito comum, né, na internet. A gente vai mostrar aqui no nosso telão as afirmações e vocês vão nos ajudar respondendo se é mito ou verdade, trazendo uma explicação sobre o que a gente está afirmando aqui no nosso telão. Ter familiares com glaucoma aumenta o risco de ter a doença? É mito ou é verdade? É verdade. Aumenta sim o risco. As pessoas que têm familiares podem ser acometidos mais frequentemente pela doença. Daí o que foi mencionado por Dr. Wagner, que as pessoas que têm antecedentes familiares, têm história familiar de glaucoma ou mesmo de suspeita de glaucoma, deve procurar sim o oftalmologista para afastar a possibilidade do glaucoma. Por mais uma vez, a gente não é pouco lembrar que a doença é irreversível, que a doença não tem cura. Tem um percentual assim de quem tem histórico familiar da doença tem 2 vezes mais chances de desenvolver também a doença, 3 vezes mais? Como é que a gente poderia dimensionar com números também, doutor Wagner? Aproximadamente, se nós tivermos uma pesquisa geral da população geral, a incidência é em torno de 2%, 2 a 3%. Nos familiares, o risco aumenta 6 vezes. Não quer dizer que quem tem familiar com glaucoma vai ter glaucoma, mas ele tem um risco muito maior. Isso, obviamente, a gente, quando dá o diagnóstico nos familiares, normalmente eu peço para os familiares próximos, parente de 1º grau, que procure atendimento oftalmológico para descartar a possibilidade da existência da doença. Ótimas explicações. Vamos à próxima tela. Outra afirmação, é mito ou verdade? A pressão alta dos olhos pode ser um indicativo de glaucoma? Verdade. A pressão alta é um dos sinais do glaucoma. Porém, existe uma entidade clínica específica chamada hipertensão ocular, que não é o glaucoma, mas ela é um fator de risco para desenvolvimento da doença. Existe uma outra coisa também, que é o pseudo-aumento da pressão ocular, que pode ocorrer nos pacientes que apresentam uma córnea mais espessa. A córnea é essa parte mais anterior do olho, a parte mais transparente. Se a gente fizer uma analogia, é como se fosse o vidro do relógio, é a córnea no olho. E essa córnea, quando é bastante espessa, a pessoa pode ter um falso aumento da pressão e a pessoa pensar que tem glaucoma. Tem algum aparelho específico que faz, né, a aferição dessa pressão dos olhos? Que a gente, quando é pressão arterial, a gente vê, né, aquele equipamentozinho. Veja só, a pressão ocular ela é medida de forma indireta. Não existe um eletrodo dentro do olho que a gente possa aferir a pressão. Então, como o Fernandinho bem falou, nós temos a estimativa de uma pressão alta ou baixa de acordo com a resistência que a córnea apresenta à deformidade. Então, obviamente que isso traz dados negativos e positivos. Você pode ter um paciente com diagnóstico que não é incomum, com diagnóstico de glaucoma,
com a pressão falsamente aumentada e com os exames totalmente dentro da normalidade. Isso pode acontecer, então é o outro lado da moeda. E, obviamente, num país que a gente tem a população carente, como uma grande base da pirâmide, você tem colégios que chegam a R$120. Então, da mesma forma que o paciente que tem glaucoma precisa de tratamento, o que não tem glaucoma é temerário e é impactante para o orçamento dele um diagnóstico errôneo de glaucoma neste caso também. Bem lembrado, doutor. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, mesmo com a pressão ocular baixa, a visão ela pode continuar piorando aos poucos? Mito ou verdade? Sim, existe no glaucoma a pressão-alvo que você deve encontrar em cada caso, você fazer o seu planejamento para você atingir aquele ponto. Quando a pressão baixa com o tratamento, mas não baixa o suficiente, pode sim a doença ainda progredir. Então, para isso se inicia o tratamento com uma terapia. Às vezes você faz a associação de mais de um colírio. Se essa doença continuar evoluindo, ou seja, você diagnosticar perda do tecido nervoso, ou seja, o nervo óptico continuar sofrendo apesar da pressão estiver baixa, aí você tem que instituir outras terapêuticas, que além dos colírios, que pode ser o laser ou pode ser as terapêuticas cirúrgicas. Que dentre as terapêuticas cirúrgicas existem as cirurgias convencionais e existem as cirurgias minimamente invasivas, que são os stents, que são novas cirurgias que também são realizadas hoje em dia para você atingir a pressão-alvo, que às vezes você faz a cirurgia colocando esses stents dentro do olho e esses aparelhozinhos vão baixar mais a pressão. Às vezes você usa o colírio junto com a cirurgia para você atingir aquele ponto necessário à estabilidade da doença. Ok. Próximo ponto, outra afirmação, verdade ou mito? O glaucoma deixa o paciente cego. Mito ou verdade? Infelizmente sim, e o pior que de forma irreversível, né? A gente, quando lida com catarata, é muito comum o paciente achar que está cego, que não tem recuperação. E em muitos casos o paciente já no pós-operatório imediato já experimenta a recuperação da visão. No glaucoma, isso infelizmente não acontece. Então quando a gente fala em cegueira irreversível, o impacto e como o Fernandinho disse, a divulgação, a orientação da população tem que ser triplicada. Né? Tem que estar nos meios de divulgação, programas de prevenção, porque como a gente falou, se deixar o paciente com glaucoma ter sintomas, começar a tropeçar, ter as suas atividades habituais prejudicadas pelo glaucoma, para ele poder procurar o profissional, provavelmente já está numa fase tardia e irreversível. Ok. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? A gente falou, né? Acabou de ouvir essa explicação que é irreversível, né? Isso aqui é um mito. A cegueira causada pelo glaucoma é reversível, não é, doutor? Que fique bem claro, né? É verdade. Leva a cegueira é irreversível, não tem cura, mas tem o tratamento. Exatamente. Como outras doenças, como hipertensão arterial, como diabetes, como artrite reumatoide. Existem várias doenças, não só o glaucoma, que a gente não consegue acabar com ela. É diferente de uma infecção. Você teve uma infecção urinária, você teve uma pneumonia, você tratou aquela pneumonia com um antibiótico durante alguns dias, o paciente vai ficar curado, né? Existem algumas doenças que você trata com remédio por um período e tratou, resolveu o problema, o paciente volta à sua vida normal. No glaucoma, ele precisa de acompanhamento, como em outras doenças, que ele vai precisar também de um acompanhamento o resto da sua vida. Próxima tela, outra afirmação, mito ou verdade, quando se opera ali o glaucoma, né? O problema da pressão, ele está resolvido. Quando se opera o glaucoma, o problema da pressão está resolvido. Mito ou verdade? Digamos que não. A gente, quando opera, como o Fernandinho falou, a pressão-alvo, a gente pode atingir um valor de pressão estatisticamente bom em termos da população geral, mas para aquele paciente, a pressão pode não ser uma pressão de segurança ainda. Como é que a gente sabe? Os exames seriados mostram que o paciente, mesmo com a pressão baixa, ele vai ter uma progressão do campo visual ou um aumento da escavação que pode ser detectado pela tomografia do nervo óptico. Próxima tela, mito ou verdade? Vamos ver. Quando se opera o glaucoma, a visão pode voltar? A gente viu que não também, né? Irreversível. Então vamos ao próximo ponto. Outra afirmação, será que é mito ou verdade? A próxima tela, as crianças podem ter glaucoma. E depois eu tenho uma pergunta, né? Após essa resposta aqui, se é mito ou verdade, eu tenho outra pergunta.
As crianças podem ter também, doutor? Podem sim, as crianças podem nascer com deformidades congênitas que desenvolvem o glaucoma ou podem adquirir o glaucoma. Então as crianças também são a população, só que em menor frequência, em menor quantidade. O senhor falou, né, no começo do programa sobre a importância do teste do olhinho. Esse teste deve ser feito ainda na maternidade. Quem é que faz esse teste, né? As maternidades, elas têm oftalmologista para que façam esse tipo de procedimento? Tem, não tem? Como é que a gente compreende isso? Por que as pessoas ainda não fazem esse tipo de teste que é básico, né, para quando a criança nasce? Nós estávamos discutindo sobre isso, a boa função do pediatra na sala de parto e no pós-parto imediato. Essa criança é feita uma avaliação e as alterações mais grosseiras, vamos dizer assim, mais fáceis de serem identificadas, elas podem ser identificadas já pelo pediatra no pós-parto. Porém, essas crianças devem rotineiramente, seja pelo meio da via pública ou privada, serem avaliadas por um oftalmologista. Por quê? Porque alguns equipamentos o pediatra não tem. Por exemplo, avaliação de estrabismo, avaliação de diferença de grau de um olho por outro. É raro, mas pode acometer as crianças. E se ela não fizer um exame especializado, com um profissional capacitado, algumas doenças podem passar pela primeira infância. E como a nossa visão ela se desenvolve dentro dos primeiros 6 a 7 anos, um diagnóstico após esse período pode fazer com que a criança, mesmo com problema identificado e tratado, elas não voltem a enxergar bem, que é conhecido como ambliopia. Ou seja, é um olho que pode estar teoricamente normal, mas um olho que não enxerga. Perfeito. Quer complementar, doutor Fernando? Eu acho que tem que reiterar isso e reiterar que as pessoas têm que ser examinadas pelo especialista. Porque às vezes o generalista não consegue diagnosticar certas doenças. Existem outras alterações dentro do olho, como fibroplasia retrolental, retinoblastoma, que são exames feitos do fundo de olho do oftalmologista, que precisa dilatar a pupila para fazer esse exame mais detalhado, e essa avaliação deve ser feita pelo oftalmologista. Independente das dificuldades que se tenha no setor público ou privado, precisa persistir e procurar. A gente não pode desistir à primeira dificuldade. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode participar com a gente, pode interagir enviando a sua pergunta no 3424-1977. Você também pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Acessa, manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o glaucoma. Você que está em casa tem dúvidas, pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta, 3424-1977. É a nossa linha interativa, está aberta e disponível para que você mande essa dúvida, 99418-1206. É o nosso WhatsApp, também já está disponível e desde o começo do programa a gente está explicando, né, o que é o glaucoma, falamos que não tem cura, mas tem tratamento, falamos também da importância de você procurar o oftalmologista com uma certa regularidade para que você fique distante de várias doenças que possam vir a atingir os seus olhos. Então, a partir deste momento, para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo, para que você aprenda mais, né, sobre o glaucoma, vamos mostrar aqui no nosso telão uma imagem e com a ajuda dos nossos convidados vamos compreender melhor o glaucoma. O Dr. Fernando está aqui próximo ao nosso video wall. Vamos chegar próximo aqui a essa tela para explicar para quem está em casa, né? Temos ali um olho saudável e um olho com glaucoma. Primeiro, antes de explicar a estrutura do olho, doutor, o senhor pode virar aqui assim, olhando para o olho saudável, doutor. O que seria um olho saudável? Como é que a gente classifica? Como é que vocês, profissionais da oftalmologia, classificam um olho saudável? O que seria um olho saudável? Bom, aqui tem uma imagem de um corte transversal de um olho esquemático, em que a gente tem a parte da frente do olho, que é a córnea. Existe um espaço entre a parte da frente e o cristalino. Aqui nós temos a íris. Atrás do cristalino a gente tem uma geleia do olho chamada de corpo vítreo.
Essa parte avermelhada com esses vasos é a retina, e aqui teria a parte de trás que seria o nervo óptico que se comunica com o cérebro, que ele leva a imagem que entra por aqui, e o fio que leva ao cérebro é o nervo óptico. Quando existe um aumento da pressão ocular nessa região aqui, há, vamos dizer assim, um deslocamento e um aumento dessa pressão se propaga, provocando uma pressão aqui atrás, onde deveria estar o nervo óptico, levando a um dano ao tecido nervoso, consequentemente uma morte celular do tecido nervoso, e essa morte celular é que a gente fala que é irreversível. Quando a morte celular é pequena, você tem uma perda de campo de visão pequena. Quando você tem uma morte celular grave, ou seja, o glaucoma está avançado, é que você não tem como recuperar esse tecido nervoso. Então, esse aumento da pressão provoca vamos dizer assim, esse sofrimento do tecido nervoso. Quando se baixa a pressão, ocorre um melhor fluxo sanguíneo e uma melhor nutrição do tecido nervoso, e essa baixa da pressão leva com que haja uma menor possibilidade de morte celular no futuro. Quando a gente fala, né, em tratamento, o Dr. Wagner também pode interagir com a gente aqui. Quando a gente se fala em tratamento, Dr. Wagner, com o colírio que a gente aprendeu, né, que se usa o colírio, o Dr. Wagner também pode chegar aqui para participar do nosso bate-papo. O programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente interage, mostra aqui a realidade do problema, fala de tratamento, a gente falou do uso do colírio, Dr. Wagner. Coloca aqui nessa região do olho para controlar a pressão arterial, seria mais ou menos assim a função básica do colírio? Isso, depois da explanação perfeita anatômica de Fernandinho, a gente tem que entender que nós não temos vasos sanguíneos, né? Porque se tivesse vaso sanguíneo na córnea, você viria vermelho. Então a natureza se encarregou de produzir um líquido chamado muco aquoso, que ele é produzido aqui, atrás da íris, e ele segue um caminho de nutrição de todas as estruturas aqui intraoculares, e o escoamento é por esse ralo aqui, que é esse ângulo entre a córnea e a íris. Então, se você tem um fluxo no qual tem uma produção e não tem um escoamento, o resultado é o aumento da pressão ocular, tá certo? Então esse ângulo, se ele for aberto, é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Se ele for estreito, é o glaucoma agudo, que é aquela emergência médica que a gente falou que o paciente tem que ser tratado de imediato, tá certo? Então, as drogas que temos disponíveis hoje, elas ou diminuem a produção do líquido, tá certo? A classificação tem inúmeras drogas, ou elas aumentam esse escoamento. Fazendo analogia, ou você fecha a torneira, ou aumenta o diâmetro do ralo da pia, ou a combinação dos dois, tá certo? Então, o objetivo é esse. O problema que acontece é que às vezes a pressão está baixa, mas não suficientemente baixa para proteger o nervo óptico. Então, mesmo nos pacientes com pressão baixa, eles precisam fazer os exames seriados para a gente detectar se a pressão-alvo foi atingida, que é a pressão de segurança para ele. Em alguns casos, doutor, esse colírio ele pode ser... não responder, né, a esse tratamento e precisa fazer algum procedimento mais invasivo. A gente falou no começo do programa sobre implante de olho também. Em alguns casos pode chegar a precisar fazer isso? É verdade. Os colírios, eles baixam a pressão, mas em alguns pacientes eles baixam um pouco a pressão. Então, se você começa com um colírio, não atingiu aquele nível de você abaixar a pressão, e você associa outros colírios, e esses colírios atingem um nível mais baixo, mas não suficiente, aí você faz a associação de procedimentos, que é a associação de fazer, por exemplo, um laser nessa região aqui, onde drena o líquido, para facilitar a drenagem. E o que você me perguntou sobre alguns procedimentos minimamente invasivos, que é a colocação de pequenos stents nessa região, como se fosse para você ampliar o local de drenagem do líquido, facilitando assim o controle da pressão. Queria explanar mais alguma coisa aqui sobre essas imagens? Está tudo tranquilo? Acho que tem uma coisa esclarecido, importante ou tem mais também alguma coisa que a gente poderia falar? Alguns casos específicos, o paciente ele coexiste o glaucoma com a catarata, que é a opacificação da lente natural. Então, se ocorre um aumento do cristalino, essa circulação de líquido fica dificultada. Então, em alguns casos específicos, é muito comum nós operarmos a catarata e o paciente indiretamente ter uma baixa de pressão ocular. Não ocorre em todos os pacientes, mas uma média de 40% a 50%. Os pacientes que usam um colírio passam, de repente, a não usar nenhum. E os que usam 3 ou 2, às vezes, pode ter a quantidade de colírio reduzida. Isso é uma exceção. Não estou dizendo que o tratamento do glaucoma é a cirurgia de catarata, mas quando as duas doenças coexistem,
a cirurgia de catarata pode beneficiar o paciente que tem glaucoma. Uhum. A gente tem uma imagem, né? Aqui a gente ficou devendo, para quem está em casa, o nervo óptico, né? A gente não mostrou aqui nessa imagem. A gente vai pedir para selar aqui, colocar outra imagem, a gente vai meio que verificar aqui. Tem como explicar um pouco mais aqui? Essa imagem agora está completa. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eu venho para esse lado aqui para facilitar a visão de quem está em casa, né? Olha só. Aqui uma foto para as pessoas entenderem da parte posterior do olho, em que aqui a gente tem um nervo óptico e aqui a gente tem os vasos, né, que nutrem, vamos dizer assim, a região toda do olho. E esse nervo óptico a gente verifica que você tem um aumento da escavação e você vê o nervo óptico um pouco pálido. Ele era para ser um nervo óptico mais rosado e a área esbranquiçada é bem grande, porque a escavação do nervo óptico está aumentada. Ou seja, este nervo óptico é um nervo óptico doente, que ele precisa de tratamento. Ok, a gente vai mostrar agora a outra imagem que a gente acompanhou no começo do programa. Essa imagem vai ser lançada em tela cheia para você que está em casa acompanhar. Um olho saudável e um olho, né, com glaucoma. E quando a gente exibe essa imagem, a gente volta para os nossos assentos, né? Vamos sentar aqui para continuar falando um pouco mais sobre o programa, né, sobre o glaucoma, sobre tratamento. Você que está em casa, tem dúvidas, também pode interagir com a gente. Nesse olho saudável, a gente volta a explicar para quem está em casa nos acompanhando, né? Como é que se classifica agora com a explicação do Dr. Wagner, um olho saudável. Para o senhor, Dr. Wagner, o que é que seria um olho saudável? Bom, o olho saudável, a gente tem que lembrar que na formação da imagem, a luz ela passa por várias estruturas do olho, mas a primeira que ela passa é a lágrima. Então, um olho saudável é um olho que tem uma pálpebra funcionando bem, com um bom filme lacrimal, ou seja, o paciente que tem olho seco, ele não tem uma visão boa, com os meios transparentes, que vão córnea, cristalina, que tem uma retina bem funcionante com os vasos normais e que tem um nervo óptico funcionante. E dentro desse contexto, que não exista um grau, porque o olho pode ser anatomicamente normal e ter um grau de óculos que não deixa ele ver bem. Então seria um olho com anatomia perfeita e com a chamada hemetropia, que é a ausência de vício de refração, que é a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Ok, temos muitas participações aqui através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar essas perguntas para os convidados. A primeira dúvida é da Edilma. Edilma é de Jardim Piedade e ela queria saber o seguinte: a minha mãe ela tem glaucoma e eu gostaria de saber se eu vou pegar também essa doença por conta que minha mãe já tem a doença. Ela existe? Edilma, ela tem uma chance de ter herdado geneticamente a doença. Então ela precisa ser avaliada e procurar se tem algum sinal, como por exemplo, alterações do nervo óptico, alterações da pressão, para que ela seja tratada precocemente. Caso ela não tenha nenhuma alteração, ela deverá ser acompanhada, porque às vezes a doença glaucoma ela demora para manifestar. Você não nasce, vamos dizer assim, já com as alterações, nasce com a genética e a genética pode ainda, vamos dizer assim, se manifestar de uma forma mais grave, mais leve, mais moderada, e as alterações vão sendo aparecidas ao longo do tempo. Temos outra participação, José Jailson, ele diz o seguinte: fui diagnosticado com pressão ocular alta, a pressão ocular ele deu alta no exame, ele fala que é necessário ele estar passando pelo oculista de 3 em 3 meses, e ele diz que usa os colírios com rigor, né, que os médicos passaram. Está de parabéns, né, José Jailson. Tem essa preocupação de retornar sempre, né, ao profissional médico e usar os colírios que foram recomendados. Está correto, nosso telespectador? Está correto. Como o Fernandinho falou, é importante, se ele tem um diagnóstico de hipertensão ocular, ele pode não ter glaucoma ainda, né? E a gente tem que lembrar, como foi destacado aqui, que o paciente pode ter um falso aumento da pressão ocular. Não estou dizendo que ele não tem glaucoma, nem que ele não tem hipertensão. Mas tem que se ter em mente que se ele tiver uma córnea grossa ou tiver alguma cicatriz na córnea, ele pode ter um falso aumento da pressão ocular. Mas em dando diagnóstico de glaucoma confirmado, o retorno trimestral ele está sendo providente e previdente. Ele está evitando que a doença progrida e qualquer alteração vai ser detectada precocemente, mais precocemente do que num paciente que não volta regularmente ao seu médico. No caso, ele fala que está usando, né, corretamente esse colírio. Tem pacientes que negligenciam muito esse tratamento, começam animados, depois que receberam a explicação do Dr. Fernando, do Dr. Wagner também explicando sobre a doença, e após um tempo esse paciente ele meio que negligencia esse tratamento. É comum isso acontecer, doutor? Vários estudos mostram
que os pacientes têm uma aderência inicial, mas ao longo do tempo ocorre exatamente o que você mencionou. Não só o paciente às vezes deixa de usar o colírio, porque não foi advertido da forma, vamos dizer assim, mais esclarecedora sobre a doença, como também há o esquecimento. Há aqueles pacientes de mais idade que esquecem de botar o colírio. Então a família tem que ajudar, às vezes colocar o despertador para tocar durante 2 vezes no dia, se o colírio for 2 vezes, para ser, vamos dizer assim, o alerta da família, para que ele coloque o colírio, ou alguém tem que colocar esse colírio nesse paciente. Então é muito importante a aderência ao tratamento, porque não é fácil você às vezes pingar 2, 3 colírios durante o dia. O colírio pode irritar o olho, pode provocar algum desconforto na hora de colocar, mas o paciente também tem que estar consciente do benefício que esse colírio vai trazer. Outra participação aqui, a pessoa não quis se identificar, mas perguntou o seguinte, né? Existem exercícios oculares, né, que podem ajudar a baixar a pressão intraocular? Eu estava torcendo para esse tema vir à tona, né? Existem, infelizmente, pseudo-médicos, pseudo-oftalmologistas, prometendo curas milagrosas na internet, né? Isso está sendo alvo de denúncia no Ministério Público, porque, infelizmente, algumas pessoas estão cegando por conta de orientação errônea. Fisioterapia ocular para cegueira, para glaucoma, né? São pessoas que estão se aproveitando da boa-fé de quem está lá vendo e se locupletando de verba dos outros pela inocência da população, né? Mas isso está sendo... a gente não está olhando de camarote, não. Isso está sendo... porque causa um impacto grande. Você pegar um paciente que tem uma retinopatia diabética, glaucoma, doenças que precisam de acompanhamento regular e simplesmente um tratamento milagroso que está sendo prometido na internet com fisioterapia tem cegado muita gente. Isso é temerário, né? É importante que a população, ao buscar informações na internet, procure saber de onde veio essa informação. Hoje em dia circula muita coisa, não só da área de medicina, como de outras áreas, que são notícias falsas, notícias plantadas, pessoas de má fé. Então é muito importante, quando a pessoa pesquisar alguma doença, glaucoma ou qualquer outra doença, pesquise a fonte. Veja de onde você está pegando essa informação. Qual o fundamento científico? Porque essas pessoas podem ser prejudicadas durante a sua vida. Ok, vamos a mais participações. Temos aqui outra participação da Suzane, de Jardim São Paulo. Ela fala o seguinte: meus tios, eles sofrem de glaucoma e eu sinto muito tremor nos olhos, né? E às vezes muita dor de cabeça. Futuramente isso pode ser glaucoma? Será que pode? Não pode? Ela sente um tremor nos olhos e dor de cabeça. Tem esse histórico familiar, por isso que ela está preocupada. Suzane, de Jardim São Paulo. Isso que ela está relatando, pode no futuro ser um glaucoma? Como nós destacamos, a grande maioria dos glaucomas não causa sintomas. Então o paciente pode ter um olho seco, ter uma conjuntivite, uma infecção na pálpebra e ele achar que tem glaucoma. Na grande maioria das vezes, o glaucoma é assintomático. O paciente não sabe que ele está presente. Tremor de pálpebra em paciente jovem, em geral, está associado ao estresse, que é o chamado espasmo palpebral involuntário. Outra participação, agora a dúvida da Fátima, tem 35 anos, ela diz que usa óculos e de vez em quando ela fica com um olho sem ver nada, né? Fica como se fosse uma neve, né? Junto, e ela fica sem enxergar direito. Ela diz que dá um mal-estar, ela fica com muito medo depois que ela limpa esse olho. Depois ela limpa, ela sente também muita dor de cabeça. O que a gente poderia dizer para a Fátima, né? Do que ela relatou? 35 anos, usa óculos, às vezes fica com o olho sem enxergar nada, né? Como se fosse uma neve. Fica com mal-estar, depois ela dá medo daquela situação toda, limpa esse olho, mas às vezes ela sente muita dor de cabeça por conta disso. Existe uma entidade clínica chamada enxaqueca oftalmológica. Essa queixa que ela falou é bem parecida com isso. Às vezes você tem manifestações da visão e depois aparece uma dor de cabeça, uma dor, uma cefaleia, que a gente chama o termo mais científico. Isso pode ser uma enxaqueca oftálmica. Aí ela precisaria ser examinada por um oftalmologista e também pelo neurologista. Caso tenha alguma causa oftalmológica, o oftalmologista vai diagnosticar de pronto. A grande maioria das vezes que é enxaqueca, as alterações oculares estão inexistentes.
podem até coexistir algum erro de refração ou até uma falta de lubrificação, alguma secreção pode embaçar, mas não causaria essa dor depois. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos mostrar, né? Oportunidades a partir deste momento, 3 vagas para atendente de lanchonete, 3 oportunidades para preencher uma dessas vagas. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$1.000. São 3 vagas para atendente de lanchonete. Vamos conferir juntos mais oportunidades. Agora tem 10 vagas para controlador de qualidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.400 é o salário. 10 vagas para controlador de qualidade. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 15 vagas para vigilante. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.109 é o salário. 15 vagas para vigilante. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. E o telefone para contato, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo muita boa sorte. É o desejo de toda a nossa equipe aqui do nosso programa. Boa sorte para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Vamos seguir aqui falando sobre glaucoma. Tem muita gente mandando dúvidas, então vamos responder a partir deste momento as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A primeira dúvida que chegou é da Edivane Moura, de Camaragibe. Ela tem 53 anos. Ela quer saber o seguinte: mesmo usando óculos, né? Não é sobre glaucoma, mas ela quer aproveitar a oportunidade aqui com 2 profissionais experientes que entendem muito sobre o tema que estamos debatendo e também como um todo, né? A oftalmologia como um todo. Ela quer saber o seguinte, a Edivane: mesmo usando óculos, a miopia, ela piora ou estabiliza? A dúvida da Edivane Moura que vai ser respondida a partir de agora. Veja bem, o óculos, ele ajuda as pessoas a enxergar melhor. O óculos permite que você corrija o grau que o seu olho possui. A miopia, ela é herdada geneticamente. Se você tiver uma herança para ter 10 graus de miopia e você começou usando óculos com 2 graus, ela vai progredir até os 10 graus. O óculos não vai acabar com essa progressão. A estabilidade da miopia normalmente ocorre em torno dos 18, 20, 22 anos, mas algumas pessoas demoram mais para estabilizar. E outra coisa, quando a miopia estabiliza, não quer dizer que ela vai ficar estática. Ela pode variar a cada 5, 10 anos durante a sua vida. Por quê? Porque o olho modifica, o olho envelhece. Então, uma variação de grau pequena ao longo da vida pode ser totalmente normal e não simplesmente uma progressão da miopia. Existe aquela miopia que é anormal, como a que eu falei. Existe a miopia progressiva, a miopia maligna, aquela miopia que não estabiliza, que progride para uma degeneração miópica. E existem as miopias temporariamente estabilizadas, que podem até ser modificadas com o uso de medicamentos. Então, precisa examinar o paciente para poder orientar. Se você já examina um paciente que tem 2 graus de miopia, mas ele já possui aquele olho grande, aquelas alterações retinianas miópicas, é bem provável que essa miopia vai progredir. Então é preciso examinar o paciente para poder dar uma previsão. E é preciso acompanhar esse paciente durante longos períodos para definir mais ou menos como está a miopia dele. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Lourdes Aparecida de Carpina tem 53 anos, ela ligou para a gente e disse o seguinte:
com que idade, né, podemos tirar a carnosidade dos olhos, né, nos olhos? Tirando cedo, ela pode voltar? Bom, isso, classicamente, a ideia era essa, que o paciente abaixo de 40 anos ele tinha uma incidência de recidiva muito grande. Isso tem mudado com a mudança e a melhoria da técnica cirúrgica. Hoje nós fazemos a cirurgia com transplante de conjuntiva ou membrana amniótica praticamente 100% dos pacientes e no lugar de suturas temos utilizado a cola biológica. Isso tem melhorado muito o prognóstico. Cirurgicamente, tecnicamente fica muito mais fácil, mais cômodo, recuperação mais rápida do paciente. Então não estou dizendo que toda carnosidade deve ser retirada, mas se é uma carnosidade que tem indicação, que está causando irritação frequente, está causando astigmatismo, esse paciente ele pode fazer a cirurgia mesmo abaixo de 40 anos, com a técnica apropriada, sem medo. Porque a incidência de recidiva, para você ter uma ideia, a cirurgia que é feita de forma só raspagem, vamos dizer assim, ela tem uma alta incidência, pode chegar até 50% de recidiva, ou seja, de cada 10 pacientes, 5 voltam. Na cirurgia com transplante de conjuntiva, de cada 100 pacientes, em torno de 3 ou 4 voltam. Não quer dizer que não vá voltar, mas a incidência é muito menor. Ok, essas foram as dúvidas da linha interativa. Daqui a pouquinho vamos receber outras e vamos repassar. Agora a gente segue para responder as dúvidas do nosso WhatsApp. Você que acessou 994 18 1206, deixou aí sua dúvida, preste atenção que vamos responder mais perguntas a partir de agora. A Luciene Barbosa de Camaragibe, ela diz o seguinte: eu tenho glaucoma, mas não consigo fazer direito o tratamento. Está muito difícil. Ela diz que tem ressecamento também nos olhos. Ela recebia 3 colírios para fazer esse tratamento. Hoje só recebe o Maleato, né? Um dos nomes aqui do colírio que ela fala. Ela já está usando só esse, deixou de usar os outros 2 porque não está conseguindo nada pelo Estado, né? Pela farmácia do Estado, nem pela prefeitura do município em que ela mora. Luciene Barbosa. Situação complicada dela, né? Já que o colírio ele não é muito barato para esse tratamento. Veja só, as pessoas que resolvem-se o problema com colírio, a tendência é a gente encontrar uma solução para que ela use o colírio. Mas se nós temos uma situação social em que o paciente não está recebendo o colírio e ele precisa manter essa pressão baixa, não temos outra solução do que lançar a mão das cirurgias. Ou fazer o laser, ou fazer as cirurgias que são minimamente invasivas, ou a cirurgia convencional do glaucoma. O que ela não pode ficar é sem tratamento, porque sabemos que sem tratamento vai progredir a doença e ela pode levar até a cegueira. Então, essa pessoa precisa procurar o serviço de oftalmologia, conversar com o seu médico, para que haja uma decisão, vamos dizer assim, em comum acordo da conduta que será feita. Outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas disse que é de Camaragibe, quer saber se a pressão ocular tem alguma coisa a ver com a hipertensão arterial? É uma confusão grande que se faz, né? Os pacientes diabéticos, esses sim, têm uma incidência maior do que a população geral de desenvolvimento de glaucoma, mas a pressão arterial, ela não tem relação direta com a pressão ocular. Isso é muito comum no consultório, nós falamos em aumento de pressão ocular e o paciente confundir com o aumento da pressão arterial. São coisas distintas. É uma dúvida muito comum no consultório, doutor Fernando? O senhor já escutou muito as pessoas confundindo isso? Doutor, minha pressão arterial está alta hoje, então com certeza o senhor vai fazer o exame aí e vai dar a pressão ocular também alterada, a pressão ocular. O senhor já escutou muito isso? Já escutei, não é uma dúvida infrequente. Essa confusão entre hipertensão arterial e hipertensão ocular existe, não há uma relação direta, mas eu queria deixar aqui um alerta. Existe uma doença chamada retinopatia hipertensiva. Essa sim é uma doença provocada pela pressão arterial, a pressão do coração mais alta. As pessoas que não tratam de forma conveniente, de forma cuidadosa, que não fazem um acompanhamento e que não controlam a sua pressão arterial, pode-se ter danos sérios à retina desse paciente, podendo levar também até perda de visão e até mesmo aqueles sangramentos, não só externos, como os sangramentos internos oculares, que esse sim pode-se precisar de cirurgias mais complicadas e provocar uma retinopatia hipertensiva, que é uma outra doença, uma outra entidade clínica que está associada à pressão arterial elevada. Ok, temos outra participação, outra pergunta que chegou através da linha interativa.
A Cileide Xavier, ela ligou para a gente. Cileide de Abreu Lima tem 40 anos, quer saber o seguinte. O meu esposo, ela disse que tem diabetes e perdeu a visão de um olho. E o outro, né, dói muito. Ele foi para o médico e lá aplicaram o manitol na veia. Houve ali uma piora. Por que isso aconteceu? Bom, para se ter aplicado o manitol, provavelmente a pressão ocular desse olho está elevada. É bem provável que ele tenha um glaucoma secundário, que é um glaucoma secundário à retinopatia diabética. Nós sabemos que a retinopatia diabética, ela altera os vasos sanguíneos dentro do olho e ele pode ter, estou supondo aqui, uma doença chamada glaucoma secundário, glaucoma neovascular. Então, ela precisa tratar a doença de base e precisa tratar as consequências da doença de base, que provavelmente ele deve ter um glaucoma secundário à diabetes. Ok. Temos outra participação, outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Célia Souza de Camaragibe, ela ligou para a gente e mandou a seguinte pergunta, olha só. Ela quer saber se as pessoas que possuem ali pressão baixa nos olhos, pode ter glaucoma? Pode sim. Nós abordamos isso no começo do programa. Existe uma relação direta entre pressão ocular e glaucoma. É exceção, mas alguns pacientes, principalmente os mais idosos, com doenças vasculares, doenças obstrutivas, hipertensão arterial, eles podem ter uma alteração do fluxo de sangue para o nervo óptico. E mesmo com a pressão baixa, esses pacientes desenvolverem glaucoma. Não é frequente, é uma exceção à regra, mas isso pode acontecer. Ok, temos outra participação que chegou através da linha interativa. Vamos ver de quem é a próxima dúvida. Do Amaro Ferreira, ele que é de Ipojuca, tem 48 anos e ele quer saber o seguinte, né? Tem vasculite aguda e disseram que era regressiva, mas está progredindo, né? Já fiz tratamento e não vejo resultado, pois cada dia estou perdendo minha visão. Por que isso está acontecendo? Se a doença, né, é regressiva? Amaro Ferreira de Ipojuca mandou essa pergunta para a gente. Bom, as vasculites normalmente são doenças imunológicas, são doenças de reação imune, que provocam uma inflamação no olho. Então, as vasculites não são fáceis de tratar, é uma doença crônica também, precisa ser tratado também, às vezes, do ponto de vista sistêmico e não somente ocular, identificar qual é a doença imunológica que está associada para se atingir um tratamento. Então, ele precisa persistir com o tratamento, acompanhar com o médico dele também imunologista para descobrir a doença de base e fazer o tratamento em conjunto. Ok, próxima participação agora através do WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas disse que a neta foi diagnosticada com ceratocone. Qual o tratamento e se essa doença pode desenvolver o glaucoma? Bom, ceratocone é uma doença herdada também geneticamente, em que há o crescimento de forma pontuda, protusa, em forma de cone da córnea, que é aquela parte da frente do olho. Esse crescimento pode ser inicial, leve, moderado e grave. Esse crescimento deve ser tratado o mais precoce possível. Essa doença tem uma associação muito com alergias e o ato de coçar os olhos. Então, deve-se evitar de coçar os olhos, porque o ato de coçar faz com que a doença progrida. O tratamento na fase inicial, existe um novo tratamento que é chamado de crosslink de córnea, que nada mais é do que um tratamento que vai endurecer a córnea e evitar a progressão. Na fase inicial também pode ser feita a associação com os implantes dos anéis intraestromais, ou mais popularmente conhecido como os anéis de Ferrara, que foi um brasileiro que desenvolveu essa tecnologia e ele é hoje em dia muito conhecido no mundo. A outra opção de tratamento seria tratamento cirúrgico, que a gente reserva só em 20 a 30% dos pacientes que têm ceratocone, que seria o transplante lamelar de córnea. Lógico que a gente faz também a prescrição de óculos e de lente de contato. Muitos pacientes a gente consegue controlar a doença e usar a lente de contato. É bom saber que a lente de contato não para a progressão. A lente de contato vai facilitar com que essa pessoa enxergue melhor. Então, essa pessoa precisa tratar, precisa levar essa neta dela logo mais cedo possível. Se ela tiver irmãs, essa paciente, ou seja, outros netos, também devem ser examinados, porque é uma doença familiar. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você conhece alguém que tem glaucoma?
Das pessoas que ligaram para a gente e interagiram, 85% falaram que sim, que conhecem alguém com glaucoma. 15% falaram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado por seu carinho e também audiência, né, sua interação conosco. E estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui aos convidados, Dr. Wagner Lira. Queremos agradecer bastante aqui sua participação no nosso programa. Oftalmologista, especialista em transplante de córnea e catarata. Ele é do Instituto de Olhos Fernando Ventura e também do H Provisão. Doutor, muito obrigado por sua participação. Agora o espaço fica aberto para um último recado. Considerações finais, fique à vontade. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, dizer que estou sempre disponível, sempre que precisarem estaremos aqui. Fico feliz por debater um tema tão relevante, né? E que, como médico, a gente alerta e nessa mesma hora sei que algumas pessoas estão aflitas em casa. Mas o médico, uma das funções dele é acalentar a alma. E queria dizer que quem tem glaucoma, seu problema pode ser controlado devidamente. O colírio não precisa ser causar tanto desconforto, que eu sei que algumas pessoas estão pingando e dizendo vou sofrer a vida toda. Existem algumas coisas, como o Fernandinho falou, que é ressecamento do olho, que a gente pode associar ao tratamento do glaucoma e fazer com que esses pacientes consigam conviver com a doença, né, que não é uma doença fácil, porque mexe na saúde ocular e mexe no bolso. Mas sabendo que com o colírio adequado e com o acompanhamento adequado, a chance desse paciente perder a visão é mínima. Mais uma vez, doutor Wagner, muito obrigado. Também queria agradecer ao doutor Fernando Cunha, doutor Fernando, oftalmologista do H Visão, que é o Hospital da Visão de Pernambuco. Ele tem mestrado, doutorado, especialista também pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutor Fernando, muito obrigado por sua participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que estou sempre à disposição, que é um prazer vir aqui. Eu já me sinto em casa, já vim aqui algumas vezes. E eu gosto de falar e gosto de esclarecer e acho que é muito importante a gente esclarecer a população, não só sobre as doenças oftalmológicas, como as doenças gerais. Quero parabenizar o programa por trazer esse esclarecimento e essas informações à população. Quero dizer que se você tem glaucoma, não se desespere. Glaucoma tem tratamento como várias outras doenças. A grande maioria da população não vai ficar cego se ficar fazendo esse acompanhamento periódico e esse tratamento, vamos dizer assim, um pouco mais rigoroso. Parabéns a todos e sempre à disposição. Ok, muito obrigado mais uma vez aos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!